Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu convido vocês a refletir em um capítulo muito interessante da Palavra de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Todos vocês são convidados a abrir a Bíblia de vocês, caso vocês queiram acompanhar a exposição da palavra, lendo junto na Bíblia de vocês, até para facilitar a concentração e o entendimento. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do absurdo do mal em meio à esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é um assunto extremamente interessante que vai um pouco na continuação daquilo que eu fiz no meu último vídeo, onde eu fiz a exposição de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Então hoje a gente continua a exposição da Palavra de Deus no capítulo seguinte, tá bom? Então vamos ler dos versos 1 e 2 para a gente fazer a contextualização, a introdução desse segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui a minha versão da Bíblia diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui Paulo vai falar de algumas questões essenciais da fé cristã, que orbitam em torno da ideia de que Jesus Cristo virá. Ué, mas Paulo não era uma pessoa que já acreditava que Jesus tinha vindo? Sim, sem sombra de dúvidas. Esse Jesus que veio a primeira vez, virá a segunda vez. E naturalmente Paulo toma como verdade absoluta e inquestionável que Cristo veio, e agora aponta para uma outra vinda, uma segunda vinda de Cristo. Por isso ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, e aí ele vai dar algumas orientações importantes. Bom, o tema da segunda vinda de Cristo já foi tratado na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Veja, por exemplo, os versos 7 e o verso 10 do capítulo 1 já contextualizam um pouco a referência que Paulo vai fazer no capítulo 2, verso 1. Lá, no capítulo 1, verso 7, Paulo fala quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ali existe a ideia de que Jesus voltará do céu junto com anjos, né? Essa é uma revelação fundamental de um dos aspectos da segunda vinda de Cristo. E no verso 10 do capítulo 1, ali se fala que Jesus um dia voltaria para ser glorificado nos seus santos, naqueles que creram, e ser admirado, né, porquanto creram naquele dia, né? Então, é interessante que a ideia aqui é que Jesus volta visivelmente para ser glorificado na sua vinda, e especialmente da parte das pessoas que creram nessa vinda, que Jesus virá e vai voltar e vai aparecer e tal. Então essas são duas menções anteriores na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, a respeito da vinda de Cristo. Entretanto, se a gente quiser alargar um pouquinho os nossos horizontes contextuais, a gente pode lembrar também que a primeira carta aos Tessalonicenses traz algumas questões muito interessantes a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, que inclusive contextualizam alguns dos potenciais problemas aos quais Paulo está fazendo referência no segundo capítulo da sua segunda carta aos Tessalonicenses. Então, voltando lá para a 1 Tessalonicenses, a gente pode fazer uma visão assim um pouco geral. No capítulo 1, verso 10, se fala que os tessalonicenses devem aguardar dos céus o Filho de Deus,
a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui também existem alguns aspectos fundamentais da teologia da segunda vinda de Cristo, né? Esse Cristo que voltará é o Filho de Deus, ele é aquele que foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, ele tem nome, Jesus, e ele nos livra de uma ira que virá. As perspectivas negativas que estão no horizonte do futuro da igreja, a partir do que Paulo está refletindo aqui. Depois, no capítulo 4, versos 13 a 18, está ali a descrição clássica do arrebatamento, inclusive nada secreto, né? Esse é um texto que sozinho destrói a doutrina do arrebatamento secreto, conquanto essa doutrina seja astuciosamente costurada em função de 1 milhão de questões aí da palavra de Deus, quando os dispensacionalistas, né, na sua maior parte evangélicos, dividem a segunda vinda de Cristo também em 2 etapas, uma etapa secreta e uma etapa visível. Mas esse texto sozinho dá conta de que a segunda vinda de Cristo será visível e não tem um aspecto secreto atrelado, especialmente ao arrebatamento. E aí a gente lê assim, né, do verso 16 em diante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Mais uma vez, alguns aspectos fundamentais da teologia da segunda vinda estão aqui descritos. Primeiro de tudo, existe uma manifestação audível, né, como um grito, um soar de trombeta. E aí acontece uma descida do Senhor dos céus. Depois que Jesus desce dos céus, os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo, e aqueles que estiverem vivos, né, e que pertencerem a Cristo, junto com esse grupo que acabou de ressuscitar, será arrebatado para encontrar com Cristo nos ares e assim estar para sempre com o Senhor. Então, bastante interessante, né? Então, existe aqui a ideia de que após a descida de Jesus Cristo, num evento audível e visível, é que os mortos vão ressuscitar, e somente depois da ressurreição dos mortos em Cristo, junto com a transformação e a glorificação dos santos crentes que estiverem vivos quando acontecer a segunda vinda, é que acontecerá o arrebatamento. Então não tem arrebatamento secreto em lugar nenhum aqui, alguns aspectos fundamentais da teologia da segunda vinda de Cristo. E depois, por fim, capítulo 5, versos 1 a 3, Paulo aqui escreve algumas coisas bem interessantes. Ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, nem há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Aqui existem algumas coisas muito interessantes sobre a ideia da segunda vinda de Cristo, que inclusive estão em certa tensão em relação a outros aspectos da ideia da segunda vinda. A gente vai ver ainda dentro da nossa exposição da palavra de Deus, que Jesus falou sobre os sinais da sua vinda. Então, em tese, existe toda uma preparação para a vinda de Cristo em termos de sinais, e esses sinais, eles de alguma maneira contêm especialmente questões negativas, coisas ruins que estarão acontecendo no mundo, que vão contextualizar um pouco dos eventos finais, pouco antecedentes antes da volta de Cristo, e que vão poder inclusive servir como dica de que Jesus está voltando, né? Agora, nesse texto aqui, aparentemente,
a despeito desse negativismo todo dos sinais da volta de Jesus, também haverá um pouco da ideia de paz e segurança, e é nesse momento que vai cair uma repentina destruição sobre esses que vivem a despeito da fé no Evangelho, da fé em Deus, da obediência e etc. E eles vão ser punidos e destruídos, não vão escapar de jeito nenhum. E é interessante também a ideia do elemento de tempo ser bastante misterioso, né? Você não consegue prever com precisão, uma vez, por exemplo, como você não consegue prever que o ladrão vai te encontrar naquele momento que você está tranquilamente ali saindo do boteco de noite, bem tranquilo, bem faceiro, com a ideia aí de que você tá de boa. Entendeu? Tá saindo do restaurante, tá saindo da balada, tá saindo de onde quer que seja. Se você soubesse que o ladrão estaria à sua espreita, você chamava um táxi, você saía em outra circunstância. Você tá saindo na rua de noite de boa, você vive num lugar tranquilo, né? E é nesse momento que você se sente tranquilo é que a desgraça vai cair, e a desgraça é interessante que aqui é a própria segunda vinda de Cristo, que para os infiéis é de fato uma desgraça, né? O que contextualiza também um pouco da ideia lá do livro do Apocalipse, que os ímpios, né, clamarão sobre as rochas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, né? Então aqui é um contexto muito interessante para falar um pouco do tempo da volta de Jesus e um pouco dentro desse dilema se o tempo será puramente negativo, puramente positivo, ou se vai mesclar um pouco, né, das coisas negativas e positivas no momento em que a segunda vinda vai acontecer. O que inclusive também coloca à luz uma questão interessante, né? Hoje, século 21, 2019, eu estou gravando aqui esse vídeo. E aí, Jesus poderia voltar hoje? Vamos pensar que sim. E aí, hoje está um monte de gente agora em angústia, doença, problema, terremoto, fome, peste, guerra, dor e tal. E também tem um monte de gente vivendo a vida, curtindo a vida, com perspectivas de dinheiro, sucesso, sexo, grana, fama, e olha que maravilhosa é a vida, né? Interessante que se Jesus voltasse hoje, um pouco das duas imagens ia se cumprir ao mesmo tempo, né? Muito interessante. Então, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo começa a dizer, olha, no que diz respeito à vinda do Senhor, é importante a gente ter em mente todas essas questões que fazem parte do contexto imediato e um pouco mais amplo do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Aí ele fala assim, em relação a essa vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E qual é o ponto da exortação de Paulo? Que as pessoas não tivessem a sua mente demovida com facilidade por nenhum meio, seja espírito, seja epístola, seja uma suposta palavra que viesse inclusive dos próprios líderes cristãos e tal, de que o dia do Senhor chegou, é agora, é hoje. Isso é bastante interessante. Primeiro de tudo porque a ideia de aqui ser demovido na sua mente traz um pouco a ideia de mudar de ideia, perder a fé, apostatar, no contexto de uma revelação muito, vamos pensar assim, entusiasmada em relação à vinda de Cristo absolutamente iminente. Isso também carrega assim, algumas dificuldades, né, esse tipo de afirmação de Paulo, porque a ideia de que a vinda de Cristo é iminente, ela de fato faz parte, né, de uma das ênfases do Novo Testamento. Naturalmente, a gente entende que a experiência de Deus em relação ao tempo é diferente das criaturas, de maneira que aquilo que pode parecer, inclusive, bastante tempo da nossa perspectiva, para Deus é um nada, certo? É um pouquíssimo tempo. Então, a partir disso, a gente entende, né, a ideia da brevidade do tempo da segunda vinda, que se acontecer hoje, 2000 anos depois da primeira vinda, terá sido breve para aquele que é o eterno e etc. Né? Então isso é interessante. Entretanto, Paulo aqui parece que ele coloca um freio nas questões da segunda vinda absolutamente iminente, porque agora ele começa a descrever que existem algumas coisas que precisam acontecer
para que a segunda vinda de fato se concretize. E enquanto estas coisas não acontecerem, nos termos das profecias e das revelações, né, contidas aqui no Novo Testamento e tal, enquanto isso não acontecer, aquilo lá não acontecerá, né? E isso é bastante interessante. E, inclusive, Paulo, ele, mais ou menos na mesma direção do que ele fala aos Gálatas, ele diz assim, que se alguém ensinar alguma coisa diferente disso, você tome muito cuidado, está ensinando algo que não é verdade. Tipo assim, se um anjo do céu vier pregar outro evangelho, você não acredita. Então, se vier alguma coisa dizendo que é uma carta, uma tradição, uma palavra, um espírito que vem lá dos apóstolos para nos avisar que a segunda vinda chegou no imediato do momento em que os tessalonicenses estavam vivendo, Paulo diz que não é por aí. Tá? E não é para acreditar nisso. Isso é bastante curioso e interessante. Aí, que coisas são essas que precisam acontecer antes da segunda vinda, que ainda não haviam acontecido no contexto daquela época, para a gente, inclusive, ficar um pouco mais informado, bem informado de alguns contextos relativos à segunda vinda de Cristo. Aí Paulo continua dos versos 3 a 6. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a segunda vinda, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo agora continua a sua explicação aos Tessalonicenses com algumas questões extremamente interessantes, mas também bastante complexas. Primeiro de tudo, Paulo evoca a experiência do engano ou de um possível engano e alerta os Tessalonicenses, olha, de modo nenhum que ninguém vos engane. Inclusive isso ressoa um pouco o próprio Sermão da Montanha em Mateus 24, quando Jesus diz no verso 4, Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Ali a ideia justamente era a pergunta dos discípulos, né? Quando Jesus voltaria, qual sinal haveria da consumação do século, né? Quando que aconteceria, então, de fato, a concretização das promessas em última instância da palavra de Deus em relação ao Messias, né? O seu reino eterno de glória perfeita, imortalidade e tudo mais. E aí, nesse contexto, Jesus diz, olha, que ninguém vos engane. E aí Jesus começa a enumerar um monte de coisas. E a primeira dessas coisas é que muitos viriam em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Muitas pessoas atrelam, né, essa profecia a um fenômeno que, inclusive, hoje já está sendo categorizado enfim, no mundo da psiquiatria, que são de pessoas, né, que afirmam ser uma reencarnação, uma segunda manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Imaginem que uma figura totalmente esdrúxula, como um Henri Cristo da vida, se encaixe um pouco dentro dessa patologia, né? Pessoas que realmente pensam e afirmam ser a segunda vinda de Cristo, ou uma reencarnação, alguma coisa nessa direção. Eu, particularmente, creio que conquanto esse tipo de fenômeno possa estar relacionado àquilo a que Jesus nos alertou, eu entendo que aqui Jesus está alertando contra o engano religioso em nome do Cristo, que aí é muito mais abundante e em alguns pontos muito mais sutil, muito mais perverso, muito mais difícil de identificar do que esses Henricristos da vida por aí, tá? Então, pessoas vindo em nome de Cristo, afirmando ter a palavra de Cristo, que de alguma forma
mais ou menos aí análogo à ideia de dizer que eles são Cristo, né? Então eles têm a palavra de Cristo, eles conhecem o caminho de Cristo, eles pregam a pessoa de Cristo, eles sabem como é que você encontra Cristo, e no meio dessas coisas que essas pessoas afirmam, tem um monte de heresia contra Cristo, né? Vamos pensar assim. E, inclusive, o que Jesus prediz aqui é que esse engano atingiria muitas pessoas. O que inclusive não acontece com essas figuras esdrúxulas do tipo Henri Cristo que enganam poucas pessoas, né? Então esse é um dos elementos do texto de Mateus 24 que me permitem refletir e avaliar que, na verdade, o fenômeno aqui é de um grande engano religioso em nome do próprio cristianismo. E lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala alguma coisa mais ou menos semelhante. Não sei se você consegue identificar isso. Olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. E aqui, a palavra apostasia é uma palavra extremamente importante. A apostasia é um pouco da ideia do deixar para trás, que é um pouco aquele demover da mente. Sabe aquilo que Paulo falou para os Tessalonicenses não fazerem? Algumas pessoas iriam fazer e, de alguma maneira, iriam voltar atrás. Então, a apostasia é uma experiência bem complexa que acontece no meio do cristianismo. Pessoas que eram e não são mais, e que fizeram parte, mas não fazem mais. Então, de alguma forma, aqui está sendo dito que talvez aqueles anticristos lá de Mateus 24 justamente seriam a manifestação de um espírito apóstata que tenta se mesclar ao cristianismo, mas abandona o cristianismo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa assim, um pouco complexa de se vislumbrar, porque ela traz o absurdo do mal junto com ela. É a pessoa que conheceu Cristo, mas preferiu o diabo. Tipo assim, conheceu a salvação, preferiu a perdição. Isso é um negócio totalmente absurdo, se você for parar para pensar. E essa apostasia, ela agora vai tomar forma numa tal de uma revelação do homem da iniquidade chamado filho da perdição. É interessante a gente perceber uma coisa bastante importante. No judaísmo, separado do cristianismo, até onde me consta, nunca foi desenvolvida a ideia de que antes da vinda do Messias surgiria um poderoso anti-Messias. Me parece que essa ideia ela é distintivamente cristã, que antes da segunda manifestação do Messias, que já veio a primeira vez, aconteceria então uma manifestação de um anti-Messias poderoso, tá? Em muitas direções, e a gente vai se aprofundar um pouco em que direções o texto de 2 Tessalonicenses 2 nos permite, né, vislumbrar. Entretanto, chama muito a atenção o título Filho da Perdição. Existem muitas discordâncias entre os estudiosos sobre quando que os documentos bíblicos foram escritos, tá? Inclusive, 2 Tessalonicenses é um tipo de carta bem polêmica no Novo Testamento, que inclusive alguns dizem que nem foi Paulo que escreveu, mas essa não é a minha visão, e eu só estou querendo dizer isso para você para contextualizar uma outra questão. Também a maioria dos estudiosos hoje, pelo menos dos estudiosos conservadores, entende que o Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito, né? E essas pessoas que acreditam que 2 Tessalonicenses não foi escrito por Paulo, têm uma visão mais histórico-crítico da Bíblia, e aí, nesse caso, esse seria um dos documentos tardios atribuídos a Paulo por comunidades paulinas. E aí, nesse tipo de caso, tanto 2 Tessalonicenses como algumas outras cartas, mesmo Efésios, mesmo Colossenses,
e algumas outras dessas cartas atribuídas a Paulo teriam sido escritas, por exemplo, mesmo depois do Evangelho de João. Eu não concordo com isso. Seja como for, a expressão filho da perdição acontece no Evangelho de João e nos traz assim um pouquinho de uma pulga atrás da orelha interessante. O que é esse filho da perdição? Que experiência está implicada nessa ideia? E mesmo que a gente pensar que 2 Tessalonicenses foi escrito por Paulo, mesmo antes do Evangelho de João, isso não impede que a expressão filho da perdição já viesse a ser conhecida em termos de tradição oral, da forma como João viria a usá-la no Evangelho, mas o Evangelho ainda não estava escrito. Tá? Então quem é o filho da perdição por excelência? Né? João, capítulo 17, versículo 12, Jesus fala, né? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas é o filho da perdição protótipo, por excelência. E aqui existe uma profunda relação extremamente interessante em potencial em termos de significado. Né? Veja assim, Judas foi um dos discípulos de Jesus, do grupo mais íntimo dos seguidores de Jesus. E é descrito aqui como filho da perdição. Isso é extremamente interessante, de implicações bastante graves para a figura do filho da perdição lá em 2 Tessalonicenses. Mas antes da gente voltar a 2 Tessalonicenses, veja que situação interessante está descrita aqui. Muitas vezes os calvinistas, inclusive, quando leem esse texto, eles falam da segurança absoluta dos salvos, porque nenhum deles se perde. É interessante isso, né? Muitas vezes eles, inclusive, citam o versículo sem citar a parte final da exceção, que tem gravíssimas implicações para a ideia da perda da salvação. E aí, a ideia é que Jesus não perdeu nenhum, exceto o filho da perdição. E aí é uma coisa interessante, porque existe exceção no que Jesus está dizendo. Então, sim, Jesus perdeu um daqueles que o Pai lhe deu, e esse é o protótipo, o filho da perdição, que inclusive de alguma forma agora, ele é o protótipo de todo aquele que é o homem da iniquidade, ou que é homem da iniquidade, e que se levanta contra Deus, mesmo um dia tendo sido discípulo de Jesus. Isso é extremamente interessante. Naturalmente, a posição calvinista ela é mais elaborada em função de inúmeros princípios teológicos, filosóficos, que a gente não vai analisar aqui, porque o nosso propósito aqui não é fazer uma análise doutrinária nesse momento, mas uma exposição do texto de 2 Tessalonicenses, fazendo algumas comparações com alguns outros textos da Escritura para contextualizar algumas questões importantes. Então, a gente vai poder tratar em outros momentos com uma questão de uma análise mais profunda de doutrinas XYZ, por exemplo, de segurança dos santos, perseverança dos santos, segurança da salvação, à luz da mentalidade calvinista e à luz da mentalidade arminiana adventista. Mas aqui a questão é muito interessante, que aqui o Judas é uma pessoa que perdeu a salvação sendo a própria filha da perdição, né? Filho da perdição, o homem da iniquidade. E aqui já se começa a trazer um pouco da natureza pseudo-cristã do homem da iniquidade, que, mesmo supondo ser um discípulo de Jesus Cristo, é na verdade alguém que se levanta contra Deus, contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e ele próprio se senta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. A situação aqui ela é extremamente complexa, irônica,
que traz à luz esse absurdo do mal. Imagine, por exemplo, um Judas saindo do meio dos discípulos e, ao invés de se enforcando, estabelecendo o seu próprio culto. E, na verdade, se colocando no lugar de Cristo, como se fosse o próprio Cristo, se colocando no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. E juntando discípulos sobre si e ensinando a mentira, a heresia, a maldade, inclusive usando da rede de influências e da autoridade que adquiriu como seguidor de Jesus. É mais ou menos essa situação que Paulo está descrevendo aqui, agora não da parte da pessoa Judas, mas de alguém que encarna esses ideais malignos e negativos da parte de Judas numa manifestação escatológica da escatológica, nos momentos antecedentes à segunda vinda de Cristo. Isso é extremamente interessante. Essa própria postura dessa figura, desse filho da perdição, ela traz à luz a própria ideia da contaminação do santuário, né? Que inclusive contextualiza um pouco de algumas questões interessantes da fé adventista em relação a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 fala do chifre pequeno lançando o lugar do santuário por terra, que vai contextualizar a conversa dos anjos e falar lá das 2.300 tardes e manhãs e da purificação do santuário. De alguma forma, pode haver uma relação bastante interessante entre a manifestação histórica do anticristo como contaminação do santuário em função desta postura de traição, de apostasia, de heresia, de mentira, da parte de alguém que supostamente tem relação com Cristo e não sei o que, para contextualizar, né, o tempo escatológico do escatológico dos momentos antecedentes da segunda vinda de Cristo. Essas implicações são bastante radicais, bastante interessantes. A gente poderia se aprofundar nelas, mas aí o nosso vídeo ia ficar grande demais. Mas já é interessante vocês perceberem um pouco, né, do clima do que está acontecendo aqui. Aí Paulo diz algumas coisas interessantes. Ele diz assim: vocês não se recordam que quando eu estava com vocês eu costumava falar dessas coisas com vocês? Aqui Paulo evoca um pouco da tradição oral e de que eles conversaram pessoalmente sobre esse tipo de coisa várias vezes. Aqui a ideia então é que Paulo já não está mais lá em Tessalônica, está em outro lugar, cuidando de outra igreja, fazendo outra coisa, mas está escrevendo uma carta para eles, lembrando, olha, veja, não fiquem achando que Jesus está voltando imediatamente, porque ainda tem coisas a acontecer. Lembra que o filho da perdição virá? Olha, a gente não falava sobre essas coisas quando a gente estava aí? E vocês sabem o que está detendo ele. Provavelmente quando Paulo diz isso, ele vai fazer referência não ao que está no texto, mas à tradição oral. Então provavelmente Paulo já diz, olha, isso não vai acontecer até que aquele que detém retire a mão. E aí eles assim, vocês sabem quem que detém. E a gente que só tem o texto para ler e não conhece a história, né, da tradição oral, da interação entre Paulo e os Tessalonicenses, a gente morre de curiosidade para saber quem é que detém essa manifestação do filho da perdição. Claro, pelos estudos já naturalmente muito avançados e muito batidos em relação às questões, em geral se responde que é o Espírito Santo o responsável por deter a manifestação última do anticristo, do filho da perdição e tal, para somente aguardar lá os contextos antecedentes da segunda vinda, tá? Que aí seria um afastamento ainda mais profundo do Espírito Santo no contexto da rebeldia humana que rejeita o Evangelho, né? Que contextualiza um pouco dessas questões aí. E isso vai atingir o seu clímax nos momentos antecedentes da segunda vinda. Isso não vai ser absoluto, mas isso vai ser universal. Pessoas no mundo inteiro vão rejeitar o Evangelho, o Espírito Santo vai ser retirado delas, e a manifestação da maldade, da malícia, da vaidade, da heresia, da mentira, da falsa religião vai chegar no seu ápice. E aí Jesus volta, né?
E por um outro lado, aqueles que são de Cristo e que permanecerão fiéis até o fim também vão ter aí inúmeros contextos positivos e negativos de perseguição e de livramento no contexto dos eventos finais. Tudo bastante interessante. Aí o texto continua do verso 7 até o verso 12, dizendo assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse trecho de 2 Tessalonicenses 2 provavelmente é o trecho mais complicado da carta toda, que traz algumas das questões mais radicais para a gente parar para pensar. Primeiro de tudo, existe aqui a manifestação do responsável por esse espírito, ou por essa figura sinistra que é o homem da iniquidade, o filho da perdição. E é interessante que se diz que esse responsável, conquanto ele esteja um pouco limitado em função de que o anticristo ainda não pode se manifestar na última instância, ele já operava no presente quando Paulo escrevia, né? E aí a ideia é que essa figura é o próprio Satanás, né? Bastante pesada, né, a questão. Então Satanás já estava em operação para deturpar o cristianismo, para incluir a heresia, a apostasia, a mentira, o erro, o engano e tudo mais, mas isso ainda estava sendo relativamente refreado por aquele que o detinha, porque essa obra só chegaria ao seu ápice no momento próprio, né? Tipo numa segunda plenitude dos tempos, né? Conforme diz lá na carta aos Gálatas, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Agora haveria uma segunda plenitude dos tempos, né? Então, no contexto todo da proximidade da segunda vinda de Cristo, haveria essa experiência bem pesada de afastamento do Espírito Santo, caso essa interpretação esteja correta. E então, de fato, é revelado o iníquo. E aí se diz algumas coisas interessantes. Esse iníquo, ele está jurado de morte. E quem vai matar esse cara é Jesus. E aí a gente começa a pensar assim, né? Pô, mas Jesus vai transgredir a lei de Deus? Jesus pecador? Que conversa é essa? As pessoas dizem, né, ou muitas pessoas dizem, e muitas dessas pessoas nem adventistas são, que os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus, ou características divinas. Então, Deus é vida, o Deus quer a vida eterna para as pessoas. O matar, o assassinar, vai na oposição desse espírito, né? Então, o pecado é a morte, aí o não pecado a não morte, certo? Então, uma lei não matarás, ela revela que Deus não quer que as pessoas morram, Deus quer que elas vivam. Então agora, quando você coloca Deus, Cristo, como o que vai matar, você precisa começar a pensar se Deus se sujeita à sua própria lei, e se ele guarda a sua própria lei, e se ele peca ou se ele não peca, sim, não, e por quê? E eu preciso dizer para vocês que essa é uma discussão extensa e extremamente interessante, tá? Seja como for, a gente vai resumir aqui algumas questões, e eu vou dizer para você algumas coisas.
Jesus aqui mata o iníquo não como um homem assassina outro homem, mas como Deus elimina o mal. Isso faz toda a diferença. A autoridade de Deus para matar vem da sua autoridade como doador da vida. Deus deu a vida, Deus pode tirar. É muito diferente do homem que não deu a vida ao seu próximo, tirar a vida do seu próximo em função de dinheiro, mulher, bobagem, time de futebol, qualquer coisa, certo? Então, a postura de Cristo em matar o homem da iniquidade não é a postura do assassino, tá? Que inclusive transgride a lei de Deus. Isso fica bastante claro na forma do assassinato, inclusive, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Jesus, inclusive, aparentemente nem usa de violência para matar o iníquo. Ele simplesmente assopra. E acabou. E a glória da manifestação da segunda vinda de Cristo destrói o anticristo. Então isso coloca o sobrenatural, o divino, em primeiro plano na discussão, de maneira que aqui não existe Deus transgredindo a sua lei, mas Deus chegando no limite da concessão da vida ao mal e destruindo o mal. E isso, inclusive, contextualiza a própria vinda da vida eterna para os que creram. Então, a gente precisa olhar para esse lado para avaliar esse tipo de questão, tá bom? Claro, muito mais poderia ser dito a respeito desse tipo de coisa. Esse, de fato, é um texto muito interessante, mas acho que é suficiente, né, o argumento até aqui para vocês compreenderem que a discussão é um pouquinho mais profunda do que a gente vir aqui acusar Jesus de ser um assassino por causa dessa situação aqui, tá? Beleza. Que mais? Esse iníquo que será destruído, ele aparece segundo a eficácia, poder, sinais, prodígios e todo o engano da injustiça realizados por Satanás. Ele é como de fato o ápice da obra satânica, né? Isso é bastante importante de se colocar. Aquele a quem Jesus se contrapõe não é meramente o pecador, sabe, que está ali, fez uma coisa errada, mas ainda pode se arrepender. Não, Jesus se levanta contra o mal em essência, esse absurdo, né, desse mal. E a gente, inclusive, vive a esperança da segunda vinda em meio ao absurdo do mal. Porque, por exemplo, na mensagem anterior, do vídeo anterior, eu falava um pouco do absurdo do sofrimento em meio à positividade da fé. Aqui as coisas são um pouco diferentes. Claro, a gente tem fé na segunda vinda, aqui a gente fala mais da esperança da segunda vinda, mas em meio não meramente ao sofrimento, mas à maldade. Você vislumbrar que por detrás de todo sofrimento existe uma maldade ativa do diabo, dos seus agentes, que querem o sofrimento, que querem a miséria, que querem a doença, que querem o pecado, que querem a desgraça das pessoas, é uma coisa bastante pesada, e é contra isso que Deus se levanta em Jesus Cristo e que Jesus Cristo destrói. Mas o texto ainda não terminou nas suas questões mais polêmicas, né? O que se diz aqui? Que essas pessoas, elas não acolheram o amor da verdade para serem salvas. E aqui existe uma coisa bastante importante. Na retórica doutrinária, em especial os cristãos calvinistas, eles negam a existência do livre-arbítrio humano para aceitar ou rejeitar a salvação, por exemplo, né? Então a ideia é que, pelo livre-arbítrio, todo mundo rejeitaria a salvação, porque o livre-arbítrio está corrompido pelo pecado e não pode aceitar nada de bom, porque não pode nem vislumbrar nada de bom. Então, para que alguém aceite a salvação, deve existir uma regeneração monergista,
toda uma soberania de Deus a conduzir o homem à fé, que a fé inclusive nem do homem pode ser. O homem não pode ter nenhuma participação nem na sua fé, nem no seu arrependimento, nem no seu amor, nem na sua obediência, nem no nada para a salvação, porque senão o homem contribui para a salvação e isso supostamente diminui a glória de Deus. É importante dizer que esse entendimento calvinista é um entendimento muito mais filosófico do que bíblico, e inclusive ele é confrontado com a própria exposição da palavra de Deus. O que acontece? As pessoas não foram salvas porque elas não acolheram o amor da verdade para assim serem, para serem salvas. O que naturalmente torna implícito que elas poderiam ter aceito, mas não quiseram ter aceito. Porque se elas não aceitaram algo que elas não poderiam aceitar, Deus é absolutamente imoral, diabólico, imundo ao condenar alguém por não ter feito que não podia ter sido feito. Ezequiel, você vai para o inferno. Por quê? Porque você nunca bateu asas e voou. Senhor, mas eu não tenho asas e voar, eu não posso bater asas e voar. Vai para o inferno. Não tem como Deus condenar você por você não ter feito o que era impossível se fazer. Então, se as pessoas foram condenadas porque elas não acolheram o amor da verdade para serem salvas, é porque elas podiam ter acolhido e decidiram não acolher, demonstrando que a graça que salva não age de forma irresistível e monergista, tal qual as idiotices e bobagens do calvinismo. Beleza? Isso é muito importante. E é importante vocês perceberem que a conclusão de que assim é, ela não surge simplesmente porque eu não gosto do calvinismo. A implicação do que a própria palavra de Deus ensina. Se as pessoas não foram salvas porque elas não acolheram o amor da verdade, é porque elas podiam ter acolhido. De outra forma, Deus teria que dizer algo um pouco diferente nesse texto aqui. Porque não foram escolhidas por Deus para serem regeneradas e salvas, que elas não acolheram o amor e elas vão se perder porque Deus quer que as pessoas se percam, porque Deus não as amou e Cristo não morreu por elas. E esse tipo de questão passa muito longe da palavra de Deus. Entretanto, no verso seguinte, no verso 11, se fala algo bem pesado. Porque as pessoas não acolheram o amor da verdade para serem salvas, Deus manda a operação do erro para que elas deem crédito na mentira. E aqui existe um pouco da discussão sobre Cristo ser assassino, agora sobre Deus ser mentiroso, ou Deus dar à mentira a influência de fato enganar as pessoas, como Deus o agente por detrás do engano, né? Deus manda a operação do erro para dar crédito à mentira a essas pessoas. A resposta para esse tipo de acusação, ela vai na mesma direção da ideia lá do Cristo que mata o homem da iniquidade. Deus manda a operação do erro em função de uma decisão deliberada, bastante específica da parte dessas pessoas. De maneira que Deus assim faz como forma de punição às pessoas que assim agem. Então Deus manda a operação do erro para que essas pessoas acreditem na injustiça. Por quê? Porque essas pessoas deram crédito à mentira, não deram crédito à verdade, se deleitaram com a injustiça. Esse basicamente é o mesmo dilema por detrás da ideia do endurecimento do coração de Faraó. Se diz claramente que Deus endureceu o coração de Faraó, sem sombra de dúvida, mas também se diz que o Faraó endureceu seu coração. Então, na verdade, Deus endurecer o coração de Faraó é Deus punir Faraó com aquilo que Faraó escolheu. Aqui está dito que Deus mandou a mentira para essas pessoas? Sim, está escrito que elas escolheram a mentira, elas não acolheram a verdade, então Deus as puniu com a mentira. É dentro dessa perspectiva que Deus envia a operação do erro. Deus pune as pessoas com a operação do erro. Que pessoas? As pessoas que não acolheram a verdade para serem salvas. As pessoas que não deram crédito à verdade, mas que se deleitaram com a injustiça. Inclusive é uma coisa interessante.
O não dar crédito à verdade pode parecer uma coisa assim meio, não deu crédito. Mas por detrás do não dar crédito à verdade, existem pessoas se deliciando com a injustiça. O que é uma coisa também interessante. Muitas vezes as pessoas dizem não crer em alguma doutrina da palavra de Deus, não é bem porque elas não entendem e não são capazes de crer, é porque na verdade elas gostam do contrário daquilo. O adúltero não é porque ele não entenda que possam existir coisas ruins na malícia, vaidade, adultério, putaria e um monte de coisa que o mundo oferece. Mas é que, na verdade, a pessoa gosta dessas coisas mesmo. Por isso que ela não dá crédito a esse negócio do tipo não adulterarás, entendeu? Por isso que é bem pesado você lidar com esse tipo de coisa. E agora, inclusive a semelhança lá de Romanos 1 e Romanos 2, Deus entrega essas pessoas aos pecados que elas amam, mas não porque Deus quer o pecado, ou que Deus não deu chance para elas se arrependerem ou conhecerem um caminho melhor e terem a salvação, ou porque Cristo não morreu por elas, ou porque Deus não as ama. Se assim fosse, toda a palavra de Deus estaria arruinada, essa aqui é a verdade. Mas assim não é, e o próprio texto aqui nos explica e nos dá a base para dizer por que não é. Tá? Deus é soberano para punir as pessoas com o engano, não há dúvida alguma. Por isso Deus envia a operação do erro para serem julgados todos aqueles que não deram crédito à verdade. Inclusive nesse ponto, o termo julgar é exatamente o mesmo sentido de João 5, 24, onde se diz que aquele que ouve a palavra de Cristo e crê naquele que enviou a Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. Isso aqui é uma coisa interessante. O que é o juízo no qual o crente não entra? É justamente o juízo sobre aquele que não creu. Por isso, o crente não entra em juízo dentro dessa perspectiva. O crente não é condenado junto com o que não creu, justamente porque o crente creu. É bem simples assim, não existe inclusive aqui nenhuma negação de que os crentes passarão pelo juízo final e serão aprovados no juízo final, tá? Inclusive, a própria cena do juízo final é uns à direita, uns à esquerda. Uns são aprovados no juízo, outros são condenados. É simples assim, todos os grupos passam pelo juízo. Inclusive o próprio Paulo, né, afirma isso claramente. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então essa aplicação de João 5, 24, como que crente não é julgado, não é correta, né? Você pode dizer crente não é condenado no juízo, aí tá perfeitamente correto. Beleza? Fechou? Ok. Aí o que mais? Para a gente terminar, vamos ler dos versos 13, aliás, até o 16. Para a gente terminar a exposição de 2 Tessalonicenses 2. Aí a Bíblia diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e em toda boa palavra. Aqui volta um pouco daquilo que eu falei no vídeo anterior sobre a positividade da fé, né? Depois que Paulo trata das coisas mais tenebrosas possíveis, do absurdo do mal, ele evoca a esperança da segunda vinda em termos de gratidão a Deus pela eleição desde o princípio para a salvação. E aí agora os calvinistas, inclusive, poderiam retrucar e dizendo, tá vendo a doutrina da eleição? Nenhum arminiano nega a doutrina da eleição, só nega a doutrina diabólica da eleição incondicional nos termos do calvinismo, tá? Mas aqui existem algumas coisas bem interessantes nessa porção do texto. De fato, Paulo fala de uma eleição que aconteceu desde o princípio para a salvação.
Entretanto, ele fala que essa escolha, desde o princípio para a salvação, ela opera de uma perspectiva interessante, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Primeiro de tudo, que aqui já existe a ideia de que talvez a salvação não seja somente pela fé. A salvação é pela fé na verdade e mais santificação do Espírito. Isso é uma coisa interessante. Nas discussões doutrinárias sobre justificação pela fé, em geral, se gosta de enfatizar dentro do ambiente protestante, e eu concordo com a fé protestante dentro desse ponto, que a salvação é pela fé, pela graça e não por obras. Então, não é pela santificação que a gente é salvo, porque a gente atinge pelas nossas obras um patamar de espiritualidade, de fé, de amor, de obediência, que daqui a pouco chega ao nível da perfeição, e aí por isso a gente é salvo. Tipo assim, a gente é salvo um pouco pela fé e depois, no final das contas, pelas obras. Eu discordo 100% dessa ideia que a salvação não é só pela fé, mas ela é pela fé e um pouquinho pelas obras. Entretanto, é importante a gente identificar que a linguagem bíblica ela não é tão simples quanto muitas vezes alguns protestantes supõem. E aqui a ideia é que Deus escolheu as pessoas desde o princípio para a salvação pela fé na verdade e pela santificação no Espírito. O que na verdade a gente pode dizer ao final das nossas reflexões sobre isso é que a fé na verdade implica necessariamente na santificação, que não é obra humana, mas é a santificação do Espírito, no Espírito, pelo Espírito. Então não é uma mera obra humana, mas ela é necessária no contexto da salvação. Então, o que a gente pode dizer com isso é que a fé verdadeira vai conduzir à santificação verdadeira. Isso não quer dizer que a santificação será absoluta, mas ela terá que ser verdadeira para confirmar uma fé verdadeira. Por isso, pelos frutos a gente conhece a árvore, por isso, pelas obras a gente conhece a fé. Por isso, no final das contas, inclusive no juízo final, basta você avaliar as obras e mesmo a salvação não sendo pelas obras, você define quem é salvo e quem não é. Porque as obras revelam a fé. Quem tem a fé de verdade vai ter obras correspondentes, e quem não tem a fé de verdade não vai conseguir demonstrar as obras no juízo final. Por isso, o juízo pode ser pelas obras, mesmo a salvação sendo pela fé, tá bom? Claro, existem milhões de nuances e minúcias dentro desse tipo de discussão que a gente pode se aprofundar em contextos doutrinários depois, mas na exposição do texto até aqui está suficiente. Então, aqui o que existe é uma linguagem teológica que inclusive é um pouco diferente da linguagem da maioria dos evangélicos. A salvação é fé na verdade, mas também santificação do Espírito. E essa santificação do Espírito e fé na verdade é para o que Deus nos chamou mediante o Evangelho. Então Deus nos chamou exatamente para essa fé que santifica, e aí a perspectiva é se nós tivermos essa fé na verdade e essa santificação no Espírito, aí é que a gente vai alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui dentro desse ponto, a salvação é uma perspectiva meio do futuro, né? Se você tiver fé e manifestar a santificação do Espírito, você vai alcançar a glória. Então, enquanto você não alcançar a glória, você não tem a certeza absoluta de que você vai manter a fé na verdade e a santificação do Espírito. Você ainda pode ser o Judas da história. Você ainda pode ser um daqueles que são a exceção. Ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição. Tá bom? E aí todos os perdidos acabam de alguma forma sendo tipificados em Judas. Apesar de Cristo ter morrido por eles, apesar deles terem tido a oportunidade de conhecer a Cristo, apesar de a eles ter sido pregado o Evangelho, ainda assim, o que acontece? Eles não amaram a verdade, não deram crédito à verdade,
se deleitaram na injustiça, não amaram a verdade, não escolheram a verdade, e por isso Deus manda a operação do erro e eles se perdem pela decisão e pelo pecado deles, não por nenhuma predestinação ao inferno, porque se Deus predestinar alguns ao inferno, a sua glória vai ser maior do que se ele levar todo mundo para o céu, né? Que é um pouco das idiotices que os calvinistas pregam em contextos doutrinários por aí. Beleza. Então, tudo muito interessante. Aí ele diz, e então, diante de tudo isso, irmãos, permanecei firmes. Agora Paulo dá a exortação prática, né? Inclusive na direção da perseverança, inclusive implicando aqui a responsabilidade humana em perseverar. Permaneçam firmes, é a ideia que Paulo nos traz, né? Que inclusive também é um pouco do outro lado da ideia da apostasia, né? Se todo o problema aqui de 2 Tessalonicenses é a apostasia do homem da apostasia, e primeiro vai acontecer a apostasia, é nesse contexto Paulo diz assim, já que você sabe que vai existir apostasia, não seja você um deles e permaneça firme. E aí, Paulo também diz uma coisa muito interessante, guardai as tradições que vos foram ensinadas por palavra ou por epístola nossa. Isso aqui entra um pouco em contraste com o que ele disse no verso 2 do capítulo 2, que as pessoas não deveriam ser demovidas da sua mente com facilidade por epístola, palavra ou espírito, como se procedesse dos discípulos, né? Então aqui basicamente a ideia é a seguinte, vai chegar até eles tradições orais, vai chegar até eles supostas epístolas, e eles vão precisar saber identificar quais são as tradições e as epístolas verdadeiras versus as tradições e as epístolas e os espíritos falsos. E isso é extremamente interessante, porque isso já coloca no colo da comunidade cristã uma batata quente. O que é verdade e o que não é verdade. O que está em harmonia com o Evangelho e o que não está em harmonia com o Evangelho. E aqueles que quiserem se aprofundar nessa discussão, eu recomendo esse livro aqui. Jesus e as Testemunhas Oculares, de Richard Bauckham, tá? Esse é um texto muito interessante, esse livro tem aí umas 600 e tantas páginas, e esse livro conta um pouco dos bastidores, né, das primeiras comunidades cristãs e falam dos evangelhos como frutos de testemunhas oculares, e como que vem a tradição oral, e como que depois tudo isso vai se cristalizar no texto, tá? Discussão extraordinária, recomendo a todos que quiserem se aprofundar. E aí Paulo termina que o nosso Senhor Jesus mesmo, o próprio Deus que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que consolem o vosso coração e confirmem em toda boa obra e boa palavra. Paulo entende os tessalonicenses diretamente relacionados com Cristo, diretamente relacionados com o Pai, Deus. E Paulo não tem dúvida que Deus amou e deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Quer dizer que Paulo, inclusive, não é calvinista, né? Se Paulo dividisse a humanidade entre aqueles que Deus amou e aquele que Deus não amou, ia ficar um pouco difícil de falar nesses termos, né? Porque como é que Paulo poderia ter certeza que todo mundo para quem ele escreve em 2 Tessalonicenses era amado de Deus? Naturalmente não, inclusive a Bíblia já parou na mão de um monte de descrente que supostamente não foi regenerado, não vai ser salvo, então se o calvinismo fosse correto, não foi amado por Deus. Mas não, todos nós fomos amados por Deus, e porque Ele nos amou e nos deu eterna e boa consolação, é que Ele pode consolar o nosso coração, e Ele pode nos confirmar em toda boa palavra e boa obra. E se alguém não se sente amado, ou se alguém não é confirmado na boa palavra e nas boas ações, não é falha de Deus, é falha da própria pessoa. E se Deus envia o engano, e se Deus permite o engano, e se Deus endurece o coração, e se Deus condena as pessoas, não é porque isso vem de Deus, mas porque Deus dá às pessoas o que elas escolhem. Deus as pune com as suas próprias escolhas, porque Deus respeita a decisão de cada um. O calvinismo supõe que esse respeito da parte de Deus em relação às decisões humanas seja herético. O que é nada mais natural, porque
a grande verdade é que sim, se o calvinismo fosse correto, esse entendimento seria herético. Só que aí a coisa fica interessante, porque não sendo esse entendimento equivocado, e sendo esse entendimento correto, herético é o calvinismo. Interessante, né? Naturalmente, o texto aqui, ele não tem por objetivo justificar ou refutar as discussões arminianas e calvinistas, porque o texto ignora essas realidades que são muito tardias, de pensamentos e estruturas sistemáticas da teologia bem posteriores à escrita do Novo Testamento. Ainda assim, esses textos todos nos dão base para nos afastar cada vez mais do calvinismo em função da mera exposição da palavra de Deus, que desmascara os pressupostos e conclusões calvinistas. Um abraço.